Olá a todos. Quero primeiro agradecer o convite do meu amigo professor Luiz Rodrigues Vamber para falar com vocês do grupo do curso avançado de Direito Processual Civil sobre um tema da minha escolha. Eu escolhi, na verdade, um problema prático que existe dentro do tema de precedentes. Esse problema prático é o seguinte: o artigo 927, que trata dos precedentes vinculantes no CPC, ele traz ali 5 incisos com hipóteses de julgamentos que geram precedentes vinculantes. Dentre eles, por exemplo, o controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, o julgamento de incidente de assunção de competência, o IAC, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, os recursos repetitivos, o recurso especial extraordinário repetitivo, por aí vai, né? A questão é, nem todos esses incisos aí, eles têm um tratamento similar. Na verdade, o código, ele prevê em locais diversos ferramentas diversificadas para cada um desses incisos. Então, nem todas as ferramentas processuais que nós temos disponíveis, por exemplo, para os recursos repetitivos ou para aplicar um precedente vinculante firmado em recurso repetitivo, nem todas essas ferramentas estão disponíveis para mim, por exemplo, para uma súmula normal ou para o controle concentrado de constitucionalidade. Por que isso acontece? Porque o código ele não é obra de um autor só. Ele é uma obra de diversas pessoas, então ele foi feito a diversas mãos. Então ele em alguns pontos ele realmente apresenta algumas inconsistências, tá? Vamos dar alguns exemplos disso. Vejam, o artigo 332 do Código, o julgamento liminar de improcedência, né? Que é quando o juiz pega aquele processo, logo no início, ele dispensa a citação e já julga o processo liminarmente improcedente. Não é em todos os casos que ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso em quais casos? Ele pode fazer quando houver recurso repetitivo, quando houver IRDR, quando houver IAC, mas, por exemplo, ele não traz essa hipótese para controle concentrado de constitucionalidade e não traz para a orientação do plenário ou órgão a que estejam vinculados aos tribunais, que é o inciso 5 lá do artigo 927. A questão é, eu posso aplicar essa ferramenta do julgamento liminar de improcedência também para o controle concentrado, também para a hipótese de orientação do plenário, ao que aqueles órgãos que estão julgando o processo estão vinculados. Segunda hipótese, o artigo 311, tutela de evidência. Né? Tutela de evidência. O magistrado não é em todas as hipóteses que ele pode conceder a tutela de evidência. Tá? Então, por exemplo, a tutela de evidência ela é prevista para recurso repetitivo, certo? É previsto para IRDR, mas não é previsto para controle concentrado, não é previsto para súmulas normais, não é previsto para orientação do plenário, do órgão especial, certo? E outro exemplo ainda, o artigo 1030, o 1039 e o 1040 do CPC. São aqueles artigos que regem a negativa de seguimento a recurso especial repetitivo na segunda instância, certo? Ou quando a segunda instância está lá com os recursos sobrestados, ele espera julgar o recurso repetitivo lá no STJ ou no STF e depois declara prejudicado e manda baixar. Vejam, nesse caso a previsão expressa é só para recursos especiais e extraordinários repetitivos. E ele não fala nada de nenhuma das outras hipóteses, de súmulas, súmulas vinculantes, controle concentrado, orientação do plenário, dos órgãos especiais. E ainda há um agravante nesse exemplo. Para esses casos que os artigos 1030, 1039 e 1040 tratam, de negar seguimento com base em um recurso especial extraordinário repetitivo, o recurso que a parte interessada pode interpor aí é o recurso de agravo interno, né? O agravo interno para o próprio tribunal local, então para o TJ ou para o TRF. O vice-presidente do TJ ou do TRF nega seguimento a um recurso especial extraordinário com base no repetitivo já julgado
E o recurso que me cabe como parte recorrente aqui é entrar com agravo interno para o próprio tribunal analisar. Isso é um modo muito efetivo de barrar a subida do recurso para Brasília. Então, os tribunais locais, eles barram aqueles recursos que estavam sobrestados, eles já são, aplica-se a tese firmada no repetitivo e eles descem. Tá? E a questão que eu estou colocando aqui é, se isso não está previsto expressamente para as outras hipóteses, para os outros 4 incisos lá do artigo 927, se eu vou poder aplicar a esses casos aí, quando for uma dessas hipóteses aí. Então, veja, tem basicamente 2 caminhos para seguir. Primeiro, é eu realizar uma interpretação, digamos, extensiva, ou por analogia, ou como parte da doutrina defende, que seja uma interpretação sistemática do código. Não interpretar o código em tiras, não interpretar o código de forma isolada, interpretar o código como existindo um microsistema de precedentes vinculantes. Então, nessa primeira opção, eu pegaria e aplicaria para os 5 incisos todas as ferramentas disponíveis. Então, poderia, por exemplo, barrar a subida de um recurso especial que está no TJ com base em uma súmula que foi julgada já no STJ, certo? Ok, a segunda opção é adotar uma interpretação mais literal, mais restritiva. Pegar e só aplicar as ferramentas que estão previstas especificamente para cada um dos incisos. Isso, como a gente já colocou, de forma esparsa no código. E ambas essas opções apresentam problemas, né? Para a primeira opção, o que acontece é, essa primeira opção de eu aplicar de forma extensiva. O que pode acontecer? Primeiro, pode se alegar que eu estou atuando como legislador positivo, de estar estendendo uma hipótese que não foi expressamente prevista no código. E a segunda questão interessante é o seguinte, se eu pego e aplico um precedente vinculante firmado em súmula ou súmula vinculante e nego o segmento a um RESP ou a um recurso extraordinário, vai caber agravo interno também, porque se eu interpretei extensivamente, o recurso cabível previsto no código também é o mesmo, mas aí é um problema maior ainda, porque eu estou criando uma hipótese de cabimento do recurso que não está expressamente previsto em lei. E a gente sabe que tem um princípio da taxatividade recursal. Estaria sendo lesado aí, né? Ou vai caber o ARESP para o STJ, que é o caso normal, o agravo em RESP, ou o agravo em recurso extraordinário, que aí vai subir para Brasília. Então veja a diferença bem grande aí. Se eu adoto a interpretação extensiva, por coerência, eu devo entender que também o recurso é o mesmo. Então cabe agravo interno. Só que é muito diferente da hipótese o agravo interno para o próprio tribunal local decidir de um agravo em RESP, um agravo em RE que vai para o STF ou para o STJ, né? E a segunda opção também tem um problema grave, que é o seguinte, o tribunal ele vai ficar de mãos atadas. Então, se eu tenho uma tese já vinculante pelo 927, mas que não se trata de recurso especial ou extraordinário repetitivo, eu não vou poder barrar a subida desse recurso para Brasília. E isso é muito ruim para o sistema, né? Pragmaticamente falando. Eu não consigo barrar essa subida de recurso. Isso vem acontecendo muitas vezes no STJ, por exemplo, e por isso que o STJ hoje em dia ele vem adotando um caminho inverso ao que fazia antigamente. O que ele fazia antigamente? Ele pegava os repetitivos firmados com base no 54C, transformava em súmulas para dar mais força. E agora o que tem ocorrido é o caminho inverso, é pegar súmulas e afetar para julgar como repetitivo. Para que isso? Para dar essas ferramentas que só esse vinculante firmado em repetitivo possui. Isso aconteceu, por exemplo, no tema 1037 do STJ. Foi o tema da isenção de imposto de renda para trabalhadores que portem moléstia grave. E a discussão era se deveria haver extensão da previsão legal, que é para quem é aposentado, para os servidores ou trabalhadores que estão na ativa. Essa era a discussão.
Essa matéria ela já havia sido julgada em ADIM no STF. Então, a ADIM 6025 já havia julgado isso. O STF havia julgado improcedente essa ADIM, entendendo que não poderia haver essa extensão para os trabalhadores da ativa. E a questão que, em princípio, pode-se dizer, ué, por que o STJ vai julgar uma matéria que o STF já julgou? Até porque seria estranho o STJ julgar em sentido contrário ao que o STF julgou. Isso seria algo bem problemático dentro do sistema. Mas o STJ, nesse caso concreto, que foi julgado agora, em 24 de junho de 2020, na última sessão da primeira sessão, antes do recesso de julho, ele decidiu julgar, manter a afetação e julgar o repetitivo. Por quê? Precisamente para poder usar como ferramenta para barrar a subida de recursos especiais, que continuaram chegando mesmo depois do julgamento da ADIM. Continuaram chegando por quê? Porque os tribunais locais eles não aplicaram a interpretação extensiva, não barraram a subida dos recursos especiais com base na ADIM, no controle concentrado, que já havia sido feito. Então, por isso que o STJ decidiu afetar, né? Isso já aconteceu em outro caso, em que o STJ decidiu desafetar um caso por já ter sido julgado em ADIM no STF, só que aí quando ele desafetou, o que aconteceu? O NUGEP, o Núcleo de Gestão, né, de Recursos Repetitivos do STJ, ele recebeu a notícia de que mais de 20 mil recursos que estavam sobrestados nos tribunais locais, eles iriam ser remetidos para o STJ. E aí, mas por que vão remeter se o STF já julgou? Não, mas o que determina o sobrestamento é, segundo 1030, 1039 e 1040 do CPC, é a existência de recurso repetitivo, é a controvérsia repetitiva. E sabe o que o STJ fez nesse caso? Ele reafetou, ele afetou novamente o tema. Então ele desafetou, quando viu que ia vir essa enxurrada de recursos especiais, ele decidiu afetar novamente o tema e terminou julgando tudo para criar, para poder usar essa ferramenta mais poderosa, né? Então é isso, meus amigos. Eu trago esse tema aí sem trazer uma solução clara, mas porque justamente eu vejo que o grupo do curso avançado de processo civil no Facebook, coordenado pelos professores Vâmbia e Talamini, ele tem cerca de 9 mil membros, então eu trago essa problemática para a discussão de vocês aí e espero que seja útil. Desejo bons estudos a todos. Um forte abraço.